Bom, dada essa tabela, quer dizer, esse conjunto de dados, né, se eu olhar para isso daí, eu não consigo configurar a idade assim, né? Seria muito difícil a gente conseguir verificar as nuances que tem por dentro desses números com relação à idade nessa amostra, né? Então nós vamos usar o método Kaoru Ishikawa. O roteiro que o método Kaoru tem é esse daí, tá? Primeira coisa a fazer é a gente encontrar a amplitude, que a gente vai chamar de R, né, dos dados que estão nessa tabela. Ou seja, qual é a amplitude total dos dados de idade. Tá? Depois a gente vê como é que faz isso. Né? Segundo passo é a gente encontrar a amplitude de classes, aquele H. Vamos encontrar esse tamanho. Né? E a partir dele a gente vai conseguir determinar a quantidade K de classes, tá? Que a tabela terá. O terceiro passo é então, obtida essa amplitude de classe, né, a gente então deve calcular quais são os limites de cada classe, onde começa cada classe de idade e onde termina cada classe de idade, ok? Feito isso para todas as, quer dizer, para o conjunto completo das idades, a gente então agora vai montar a tabela. E depois de montar a tabela, a gente vai então burilar isso no sentido de construir a tabela de distribuição de frequência, ou seja, a finalização do trabalho, ok? Bom, então aquele primeiro caso seria encontrar a amplitude total dos dados, né? Essa letra R aí, no caso, está se remetendo ao inglês a palavra range, né? Ele usou como sendo a amplitude total dos dados, ou seja, qual é o tamanho que tem do primeiro valor ao último valor. Tá? Então, o valor da amplitude, o R, vai ser o valor máximo, o x máximo, e o x mínimo, subtração do máximo pelo mínimo. Ok? Então, isso aqui. A gente vai ver que, olhando essa tabela como um todo, né, você tem que a menor das idades que aparece aí é 17 e a maior é a 76. Tá? Então, evidentemente, a amplitude total dos dados vai ser, né, 76 menos 17. Vai ser igual a 59. 59 o quê? Anos. O tamanho, um tamanho de 59 anos, que corre desde o menor até o maior. Então, 76 anos menos 17 anos dá 59 anos. Tá? Ok? Bom, feito isso, encontrado a amplitude total dos dados, né, a gente agora tem que encontrar a amplitude de classe. Ok? Bom, essa amplitude de classe, né, na prática, a gente deve tomar como referência, para dividir essa amplitude total R, né, a gente vai tomar como referência os valores 1, 2 e 5, ok? Que seriam o tamanho de cada pedacinho. Vou fazer como sendo 1, como sendo 2, como sendo 5, como sendo 10, como sendo 50, seja lá como for, e vou ver o que vai acontecer nisso daí, né? E aí a gente então vai poder considerar qual é o tamanho de cada classe, ok? Evidentemente, a gente não precisa ir 1, 2, 3, 5, 10, 20, né, fazendo todos, né? De repente a gente pode começar pelo 100, 200, 500, sei lá, ou começar pelo 50. O que vai dar uma pista para a gente é a grandeza que os dados têm. Tá? Então, no nosso caso lá, né, a gente tem a idade usando dois dígitos, ou seja, unidades e dezenas. Então, é muito interessante que na grandeza anterior a gente tome como referência para usar os primeiros divisores. Né? Se eu tenho até a casa das dezenas para a idade, eu vou usar então para o tamaninho do intervalo
as unidades, a casa das unidades, ou 1, ou 2, ou 5. Tá? Se eu usar 50, eu já vi que vai ser um negócio extremamente grande, porque eu só tenho 59 anos de tamanho, não é isso? Bom, agora eu preciso então pegar essa amplitude total, que é o R, e dividi-la pelos números 1, 2, 5, tá? Que são as propostas do tamanho H, a amplitude de classe. Tá? A gente pode até tentar o 10 também, tá? E a gente vê o que acontece. Vamos ver lá. Então, primeira coisa, se eu tomar o R e dividir por 1, eu vou ter 59 pedacinhos. Né? Se eu pegar aquele tamanhão de 59 e dividir em 1, de tamanho 1, eu vou ter 59 pedaços, ou seja, 59 intervalos, tá? Ou 59 classes. Tá? Essas 59 classes é muito maior do que aquela combinação que a gente fez, que só íamos colocar no máximo 16 classes aqui. Então a gente abandona essa solução do H igual a 1. Tá? Então a gente abandona isso. Então vamos passar para a seguinte, que é o 2. Né? Então o 2 também vai dar 59 dividido por 2, dá 29,5, né? Então 30. Então aproximadamente sempre para cima. Né? Então esse 30 também, se eu tomar tamanho 2, ele vai me produzir 30 classes, que é mais do que aquele 16, que era o máximo que eu aceitava. Então eu abandono essa alternativa também e vamos para a seguinte, que é de 5. Né? 59 dividido por 5, eu vou ter 12 classes, aproximadamente. Tá? 12 classes está dentro daquele limite do mínimo de 8 classes, no máximo de 16 classes. Então esse é um resultado possível. Tá? A gente pode usar o seguinte, o 10, para saber se teria uma outra alternativa também. Então, se você usar o tamanho 10, você vai produzir 6 classes, que está abaixo do mínimo de 8. Então, com isso daí, a gente fecha que o melhor divisor para nós é o 5. Tá? Com eles, a gente vai obter 12 classes, dentro do mínimo de 8, máximo 16. Né? Então, dessa forma, a amplitude de classe que a gente vai trabalhar é o H ser igual a 5 anos. Tá? Ou seja, cada intervalo vai ter tamanho de 5 anos. Tá? Se eventualmente a gente tiver mais de uma alternativa como possível, né? Aí no caso a gente só teve uma, mas se eu tiver duas, a gente dá preferência para aquela alternativa que produzir o maior divisor. Tá? O maior divisor, então o maior tamanho de classe. Ok? Mas só se a gente tiver duas alternativas de solução para isso. Bom, então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa então calcular os limites de cada classe. Tá? Eu sei que cada classe tem um tamanho 5, então eu preciso saber qual é o limite inferior do primeiro intervalo, né? O que a gente fala chamado LI índice 1. Né? O LI é o limite inferior e 1 da primeira classe. Tá? Bom, ele pode ser calculado como sendo o menor dos valores, né? E para não ficar, vamos dizer assim, eu posso dar uma folga para isso, né? Tomando aquele valor de amplitude e subtraindo desse mínimo metade dessa amplitude. Com isso é como se eu colocasse o 17 no meio desse primeiro intervalo. Tá? Não tem problema nenhum fazer isso. Tá bom? Então a gente vai usar isso. O x, o limite inferior vai ser o x mínimo menos metade do h da amplitude. No caso era 5, vai ser 2,5. Né? Então, 17 menos 2,5 vai dar o quê? 14,5. Tá legal? Bom, 14,5 então seria o limite mínimo do primeiro intervalo. Né?
Mas como esses valores também vão ser usados para fazer conta, a gente então dá uma empurradinha nisso, vamos considerar números inteiros. No caso aí, o melhor seria o 15 do que o 14. Tá? Então a gente puxa para cima e vamos começar o primeiro intervalo no 15. Ok? Então 15 anos vai ser a idade do primeiro intervalo. O limite superior desse intervalo vai ser 15 mais 5, né? Mais o tamanho da amplitude, ele vai acabar então nos 20 anos. Então o primeiro intervalo vai ser de 15 a 20 anos. Tá? Em estatística, em tabela estatística, a gente usa os intervalos dessa forma, né? E essa barrinha em vertical aí do lado 15 significa que esse intervalo inclui a idade de 15 anos. E a ausência dela lá em cima, do lado 20, significa que a idade de 20 anos é limite para isso, mas ela não está dentro desse intervalo. Se ela não estiver aí dentro, ela vai estar exatamente no seguinte. Ok? Bom, o seguinte vai ser o segundo intervalo. Então, o limite inferior do segundo intervalo, o LI2, vai ser o mesmo valor do superior do intervalo anterior, do primeiro intervalo. Tá? Então, o LI2 vai começar no 20 e, evidentemente, vai acabar no 25. Ok? Então, aí a gente tem o segundo intervalo indo do 20 ao 25. Tá? Bom, com isso daí, a gente pode, então, agora montar a tabela. Tá? Eu monto desde essa primeira até onde der. Com aquele último intervalo lá, né, o penúltimo acabou em 75. A gente tem o valor 76 para colocar. Então, a gente cria mais um intervalo, de tamanho 5 também, para incluir esse maior valor, 76. Então, aí com isso, a gente vai ver que a quantidade de classes passou a 13, mas 13 continua dentro daquele intervalo de mínimo de 8, máximo 16, que a gente havia combinado, não tem problema nenhum. Tá? Então, o número K de classes de frequência, né, em geral, é obtido somando-se 1 ao número de classes, né, da amplitude H escolhida. A gente conseguiu 12, mais um 13, que é isso que vai dar aí. Se eventualmente o maior valor coincidisse com o 75, aí eu fecharia a parte superior do intervalo. Eu botaria um tracinho vertical lá do lado do 75 também, mas não foi o caso. Tá? Bom, e aí agora a gente tem que contar quantos estão dentro de cada intervalo desse. Né? Então a gente faz essa contagem, eu botei essa forma antiga de fazer, a gente pega os 127 números, um lê e o outro marca e tal, dentro do intervalo, e depois conta os tracinhos aí, e a gente então tem as frequências, ou seja, existem, por exemplo, 18 pessoas, né, na classe de 15 a 20 anos. Existem 30 na classe de 20 a 25 anos. 30 idades na classe de 20 a 25 anos, naquelas 127 idades lá. Ok? Então, aí a gente fez o rascunho da tabela, né? E a tabela mesmo vai ser essa daí. Tá? Ok? Veja o total lá embaixo, para somar todas as frequências aqui. A frequência 0, né, com esse tracinho que tem aqui nas frequências, 0, o traço significa 0. A gente não escreve 0 com o resultado aqui da frequência. A gente escreve sempre um traço. Isso está dentro daquelas normas do IBGE. Tá? Bom, como a idade foi trabalhada de uma forma discretizada, né, na pesquisa, a gente pode anotar isso dessa forma. Vocês observem que agora eu não tenho tracinhos aqui, ou seja, eu tenho a idade de 15 até 19, ou seja, 15, 16, 17, 18, 19. 5 idades estão dentro desse intervalo. Então vai de 15 a 19, a outra vai de 20 a 24. Aí eu posso trabalhar assim porque a variável foi de uso discretizado. Tá ok? Não é a única alternativa, eu estou apresentando alguns outros métodos possíveis, tá ok? E um exemplo final
de como é que, para uma quantidade N de dados, como é que cada método desse aí daria em termos de classe. Tá ok? Muito obrigado, tudo de bom para vocês.